Que a graça do Senhor Jesus seja com todos os irmãos mais uma vez, e sempre, sempre e nunca nos abandone. Que nós possamos permanecer firmes na presença do nosso Pai Celestial. Vamos hoje mais uma vez dar continuidade ao nosso estudo sobre sábado lunar. Não é isso? Já falamos um pouco sobre sábado lunar e vamos dar continuidade sobre este assunto. Um assunto interessante do ponto de vista escriturístico, para que nós possamos saber como defender a bandeira da verdade. Não é mesmo? O texto base é o texto de Gênesis. Sempre vai ser o texto de Gênesis. Assim foram finalizados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus finalizado a sua obra no 7º dia, descansou neste dia da obra que, como Criador, ele fizera. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2. Muito bem. Então, por que então são levantadas algumas controvérsias com relação ao sábado lunar? Vamos tentar andar rápido aqui. Se o tempo do sábado ele fosse determinado pela lua, então o sábado teria que ser observado em dias diferentes durante o mês. É exatamente essa a premissa daqueles que defendem esse sábado lunar. Eles vão falar sobre o calendário hebraico, vão levantar essa suposição, dizendo que o calendário hebraico ele foi alterado até mesmo na época de Constantino, só que nós sabemos que não. Eles vão fazer críticas também ao calendário gregoriano, vão tentar trazer para a sua defesa o calendário gregoriano. E como tudo aquilo que tem a ver com Roma e com os papas e com o Vaticano, a grande maioria, né, 99%, nós sabemos que existe algumas corrupções. Então, o simples fato de fazer menção ao calendário gregoriano já vai trazer um peso muito grande para aqueles que advogam o sábado lunar. E aí eles vão falar também sobre que existe uma ligação com outros calendários, tipo o calendário egípcio. O que é que existiu nesses calendários? Esses calendários, eles tinham semana de 8 dias, tá bom? Calendário egípcio, por exemplo, tinha uma semana de 8 dias e outros povos pagãos também. Eles tinham semanas de 8 dias. Só que isso aqui não era a norma geral, comumente observada em todo o mundo, em todas as nações. Então, o sábado bíblico, ele não vai seguir a semana do calendário gregoriano. Ele nunca seguiu. Esse é o primeiro ponto. O sábado bíblico, ele nunca seguiu a semana do calendário gregoriano. Por quê? Porque ele vai incluir já ali no pôr do sol, conforme a palavra diz, de uma tarde a outra tarde, celebrar o sábado, ele já vai incluir o início do sábado. E nós ficamos devendo uma explicação sobre isso. Até a Franciele veio falar comigo sobre como é que é isso, né? Chegar ao pôr do sol da sexta e não ser mais sexta, se iniciar o sábado. Bem, esse é o calendário divino. E isso está bastante ligado com a observância do sábado. Nós podemos falar disso depois com mais calma. Então, é importante entender como essas coisas funcionam. Então, não cabe a nenhum de nós, ao ver a lua, por exemplo, se eu estou vendo a lua, não cabe a mim, quando eu estou vendo a lua, eu simplesmente determinar que o sábado está iniciando. Não, não posso fazer. Não cabe. Eu não posso fazer isso. Ter essas determinações. Dizer, né, que esse dia, porque surgiu a lua, é o primeiro dia do mês, e dizer, né, que ali eu tenho o primeiro dia do mês baseado em alguns cálculos. É isso que eles fazem. Né? Então é preciso ter cuidado com essas coisas. A gente vai avançar um pouco mais, porque a gente não fica apenas girando numa mesma coisa. E vamos entrar agora em algumas perguntas, algumas considerações sobre o sábado lunar. O que é que diz aqui, né? Que a primeira lua nova é o primeiro sábado. Os defensores do sábado lunar dizem isso. Depois nós vamos ter 7 dias depois. Aí nós vamos ter um segundo sábado, que seria o dia 8 do mês. Depois, em seguida, você teria outro sábado, que seria o dia 15. Depois outro sábado, no dia 22. E depois o último sábado do mês, lá para o dia 29. Bem, dizendo dessa forma,
É tudo muito simples, nossa, interessante, né? Você tem uma lua, aí você tem um sábado, lua nova, depois você tem outro sábado e tal. Só que vem um problema aí. O problema inicia aqui, na própria premissa que o pessoal do sábado lunar levanta. Qual é ela? A lua está orbitando aí em torno da Terra num ciclo de 29 dias e meio, mais ou menos. Né? Então, você tem um ciclo de 7 dias. Então, esse ciclo de 7 dias que é levantado aqui no sábado lunar, ele não pode ser levantado a partir da Lua. Por quê? Porque você não vai ter o número correto aqui. A Lua, ela vai fazer uma órbita completa ao redor da Terra uma vez a cada 29,53 dias. Eu não tenho como observar um sábado lunar se eu tenho um número assim, 29,53 dias. Então eu não posso vincular isso aqui para um ciclo de 7 meses. Então essa é apenas questão de matemática aqui. Você tem um número de 29,5 e não pode ser dividido por 7, como eles fazem. Produzir um número inteiro. Então Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de ordem. 1 Coríntios 14, 33 fala disso. Então seria estranho que Deus, um Deus de ordem, que comanda os astros nos céus, que comanda as águas, que comanda todas as leis fixas da natureza, ele te desse uma ordem estranha assim, para você observar um sábado, um sábado que não é composto. Então, é a primeira coisa que foge à lógica de Deus, e Deus é um Deus matemático, e a sua matemática é perfeita, tá bom? Você tem um sistema semanal simples, não um sistema semanal de adoração a Deus complexo, como querem essas pessoas que defendem o sábado lunar. Então, eles dizem assim, não, vai ser dia 8, dia 15, 22, 29, só que eles também não falam, né? Em outra coisa, se nesse sétimo dia foi sábado, então o dia 0 teria que ser uma lua nova, para começar a contagem para o sábado. Contando 0 mais 7, você teria ali 8 dias. Só que não existe esse dia 0. E nem existe essa lua nova nas escrituras apontando para isso. A Bíblia não diz que a primeira lua que Deus fez foi uma lua nova. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. E esse primeiro dia, o quarto dia, aliás, o primeiro dia da lua, que é o quarto dia, ele foi uma lua nova. Isso não tem cogitação, não está de acordo com as escrituras. Então não se pode supor, porque então seria muito fácil chegar e dizer simplesmente, não, eu estou achando, eu estou levando para o meu achismo, né? Dizer, não, foi uma lua nova, sem ter base alguma, apenas para sustentar uma teoria. Então, as coisas já começam a ficar sem sentido aí. Basicamente aí, quando alguém começa a defender esse tipo de coisa, tá bom? Então, são dois pontos bastante problemáticos, sem lógica, quando alguém começa a tentar usar esse tipo de coisa, esse tipo de argumento para defender uma teoria sem sentido. Uma teoria sem sentido. Tudo bem? Mais ainda, vamos mais à frente. O que precisa ficar claro com relação ao sábado e às festas da Escritura é assim: o descanso sabático, que é o descanso do sétimo dia, é diferente do descanso, que também se usava a palavra Shabat, porque a palavra sábado, Shabat em si, quer dizer descanso. Agora, o descanso sabático do sétimo dia, ele é diferente do descanso, do Shabat de descanso, que era requerido durante as festas que foram estabelecidas. Vamos lá ver uma diferença bem interessante aqui, que passa despercebida, o que os defensores do sábado lunar não vão falar. Por exemplo, Levítico 23, verso 3. Em Levítico 23, 3 diz assim: durante o sábado, os israelitas não deveriam fazer nenhuma obra. Prestem bem atenção nessa frase, nessa palavrinha aqui. Nenhuma obra durante o sábado. Que sábado? O sábado do sétimo dia. Agora, durante o tempo das festas, é justamente daí onde eles tiram o sábado lá e fazem essa confusão toda. Durante o tempo das festas, das santas convocações, o povo não deveria fazer nenhum trabalho regular. Bem, onde é que tem isso? Levítico 23, verso 8, verso 21, verso 25, verso 36. Fica claro aqui. É diferente o sábado do sétimo dia
não se deveria fazer nenhuma obra, mas nas convocações das festas se poderia fazer um trabalho irregular. Fica claro aí? Fica claro, né? Não se podia fazer o trabalho regular, mas um trabalho excepcional se faria. Mas com relação ao sábado do sétimo dia, não se pode fazer nenhuma obra. Isso é importantíssimo. Então, havia um tipo de trabalho que era permitido fazer durante as festas e que era totalmente proibido fazer durante o sábado semanal. Nenhum trabalho era para fazer. Então, irmãos, o que vai ficando claro aqui? Bem, eu posso ainda acreditar que haja uma boa intenção. Tudo bem? Vamos imaginar que há uma boa intenção, então, por aqueles que defendem o sábado lunar. Eu acredito que muitos irmãos defendem por falta de conhecimento, realmente. Não digo nada os propagadores que se deleitam em propagar essas coisas. Não sei também, não posso julgar. Mas, se não é a boa intenção, o que acontece? A pessoa tem que entender que ela, ao defender esse tipo de coisa, ela pode estar introduzindo uma doutrina antibíblica. Agora vamos levantar alguns pontos aqui, trazer a refutação para alguns pontos que são levantados ainda com relação ao sábado lunar. Por exemplo, eles dizem o seguinte, eles falam, né, que os dias, né, em favor do sábado lunar, que, por exemplo, o primeiro dia, veja só que é um assunto que você precisa colocar atenção nele, para que a gente possa entender todas essas nuances. Por exemplo, o que é que eles falam? Eles dizem assim, o primeiro dia da festa dos pães ázimos era no dia 15 do mês de Abib. Aí eles dizem que esse dia aqui, o primeiro dia da festa dos pães ázimos, que era no dia 15 do mês de Abib, era um sábado. Então eles dizem que isso aqui era um sábado semanal. Só que eles apresentam uma prova, entre aspas. E a única prova que é apresentada é porque ali havia uma santa convocação. Tudo bem. Bem, esse argumento, assim, individualmente, ele não vai ter validade nenhuma. Por que ele não tem validade nenhuma? Porque havia santa convocação não apenas nesse sábado aqui, não apenas no sábado semanal, mas em todos esses sábados festivos. O que há aqui na síntese, um resumo de tudo, é que eles transformam os sábados festivos em sábados que suplantam o sábado da criação. Então, eles estão judaizando. Esse é o resumo de todas as coisas. Então, havia santa convocação não apenas na festa dos pães ázimos, que era utilizada a palavra Shabat ali, porque a palavra Shabat quer dizer descanso. Mas também havia uma santa convocação no sétimo dia da festa das primícias, ou Pentecostes, Levítico 23, 20 fala disso, na festa das trombetas, Levítico 23, 24, no Yom Kippur, no verso 27, na festa dos tabernáculos. Então, todo o capítulo 23, você pode ler o capítulo 23 de Levítico, você vai ver que em todas essas festas era considerado uma santa convocação. Agora, eles consideram, de tudo isso aqui, que o dia 15 do primeiro mês e esse dia 15 e 22 eram sábados semanais. Agora, baseados em quê? Para sustentar isso aqui, eles ainda vão dizer que Israel saiu do Egito na noite do dia 15 de Abib. Por que esse dia 15 aqui é importante? Porque eles dizem que o dia 15 de Abib era um sábado. Êxodo 12, 41, 43 vai dizer que eles saem do Egito no final dos 430 anos. Eles saem dali, né? Deus tira eles dali. E essa era a festa que seria celebrada. Bem, Êxodo 12, a Torá, no caso, ela é bem clara em dizer que os israelitas saíram nesse mesmo dia. Lembrando que dia é a parte clara e a parte escura. Que dia? Dia 15 de Abib. Se eles tivessem saído à noite, já não seria 15 de Abib. Lembrando que primeiro vem a parte escura, vem a tarde, depois vem a manhã. É assim que está na criação? É assim que está na criação. Houve tarde e manhã. Primeiro dia, tarde e manhã. Segundo dia, tarde e manhã. E assim sucessivamente. Então, não é como nós fazemos. Manhã, né, depois à noite. E aí vai até meia-noite, um dia, de meia-noite para lá já é outro dia. Não é assim. Esse é um sistema gregoriano. Não é o sistema de acordo com a Escritura. Como o Criador fez, como Deus fez.
Então, se eles tivessem saído à noite ali, e aí eles misturam aqui porque eles pegam agora para. É interessante isso aqui. Para fundamentar o que se defende, o pessoal pega agora o sistema gregoriano e encaixa aqui. Olha que coisa sutil isso aqui, que dissimulação. Então, se eles tivessem saído à noite, já não seria 15 de Abib, mas seria 16. Não é verdade? Porque o novo dia se inicia ao pôr do sol. Então, que noite era essa aqui? Que a Escritura diz que Deus tirou eles da terra do Egito. A noite que se observaria a Deus. É a noite do dia 15. A noite que se comeria a Páscoa. Então, não há como escapar isso aqui. Eles saíram na jornada do Egito no dia 15. E esse dia não seria um sábado. Ok? Existem outras provas, outras supostas provas também. Por exemplo, sobre o maná. Os defensores do sábado lunar, se você pegar aí um vídeo desses aí na internet, eles vão estar falando sobre o sábado lunar. O que é que eles vão dizer mais? Qual será uma das alegações deles? Sobre maná. Eles vão dizer o seguinte: o maná cessou no dia 16 de Abib. Então, o dia anterior seria um sábado semanal, em que o maná não caiu. Eles vão se apoiar lá no texto de Êxodo, né? Agora, qual é a lógica desse argumento aqui? Qual é a lógica? Bem, a lógica é nenhuma. Nenhuma. Por que nenhuma? Porque o maná cessou, olha só, o maná cessou no dia, que dia foi mesmo? Nós estamos vendo aqui. Quem leu lá a escritura sabe. O maná cessou, ele cessou no dia 16, não é? Porque no dia 15 eles já comeram pães asmos, feitos com o fruto da terra, tá bom? Então fica claro aqui, tá na palavra. Tem outra prova também, os defensores do sábado lunar. Prova entre aspas. Eles vão buscar essa prova lá no livro de Esther. Olha só, o livro de Esther. Lá no livro de Esther, diz que o 15º dia do 12º mês foi um dia de descanso. Nossa, 15º dia é um prato cheio, né? Isso aqui é na questão lá dos judeus, do decreto lá, do Amã, não é isso? E eles tiveram ali, né, a possibilidade de se defender e depois eles comemoraram o Purim. O Purim foi justamente esse livramento que eles tiveram, conseguiram se defender e não foram eliminados, os judeus. Então, lá em Esther diz que o 15º dia, 12º mês, foi um dia de descanso. Então, para eles, automaticamente, se o 15º dia foi um dia de descanso, então o dia 8 foi um dia de descanso, o dia 22 e o dia 29 também foi um dia de descanso. Ou seja, aqui estaria tendo uma prova de que eles estavam observando o sábado lunar. Bem, mas não é bem assim. A Bíblia diz é que uma parte dos judeus fizeram do dia 14 um dia de banquetes, um dia de alegria, porque eles tiveram vitórias, não é isso? Sobre os inimigos. E os judeus lá de Suzã fizeram isso no dia 15, Esther capítulo 9, versos 20 e versos 22. Você pode acompanhar isso em Esther 9, versos 20 e versos 22. Então eles estavam reunidos, não era para celebrar, não era porque era sábado lunar aqui, nada disso, não. Era apenas porque ali eles tiveram toda a circunstância da defesa e sobreviveram ao ataque dos seus inimigos, então caiu ali aquele dia, dia 14, e lá em Suzã, no dia 15, 2 dias aqui. Então já cai a lógica, porque não tem 2 sábados em seguida, né? Eles instituíram ali 2 dias como feriados, nada a ver com sábado lunar. Outra coisa também é sobre o calendário. Eles falam do calendário hebraico como sendo lunisolar. Só que esse calendário, ele seguia esse ciclo semanal, o calendário hebraico. E no calendário hebraico não existe nenhum dia que não seja dia. Por quê? Porque quem defende o sábado lunar, Shabat lunar, ou qualquer outro nome que você quiser dar, ou você acreditar, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que existe um não dia. É, exatamente. Eles vão dizer que existe um dia zero, um dia que não existe. Já para pensar? Você viveu um dia, o sol nasceu, se pôs lá, mas o dia não é contado. Não existe esse dia para Deus. Olha só que coisa. Não há isso. Não há nenhum dia considerado não dia. Para que loucura, que coisa sem sentido, né? O mês, é isso que a gente precisa entender. É o mês, não a semana, não os dias, vamos dizer assim, da semana, demarcando. Que começa
quando aparecia ali a faixa da lua nova. Era o mês que se contava, que se levava em consideração. Não era ali o dia em si, demarcando um dia, demarcando uma semana, era um mês. E esses meses, eram meses lunares, você vai ler lá na palavra, você vai ver que eram meses de 29 ou 30 dias. O ano ia ter 354. Pode guardar aí, 354 dias no ano. Ou seja, o ano, por causa desse calendário aí, hebraico, ele tinha 11 dias a menos. 11 dias a menos. Como é que se fazia então? Como é que se fazia então para ajustar essa coisa aí, esse negócio? Para o ano ficar em harmonia com as estações? Bem, colocava um mês adicional. Esse mês adicional, ele era ali encaixado pela cevada, pela plantação de cevada, cada vez que a cevada ainda não estava madura para a Páscoa. Interessante isso aqui. Então, o calendário lunar, ele tinha de ter uma harmonia com esse calendário solar. Então, o calendário hebreu, ele era lunisolar, tá bom? Outra coisa também, outro problema com sábado lunar, é porque eles mesmos estão divididos quanto ao que fazer no dia 30 do mês e no dia 1º do mês seguinte. Eles não sabem o que fazer, que são os dias da festa da lua nova, né? O que é que a gente vai fazer nesse dia? Por quê? Porque na conta deles não vai fechar. Por que eles estão divididos? Simples, porque essa é uma doutrina humana, essa é uma doutrina de homens, aí não vai fechar. Então, alguns descansam nesses dias, porque dizem, olha, esse dia é uma extensão do sábado, dia 29. Olha que solução. Às vezes você vai estar guardando 2 sábados. Hoje é sábado, amanhã é sábado. Não tem sentido. Outros eles fazem assim, eles vão se abster apenas de vender alguma coisa, de um emprego remunerado, mas fazem outras coisas. Então, tem uma confusão aqui, porque na última semana do mês, o pessoal que adora no sábado lunar, eles têm 2 possibilidades. Primeira, eles vão trabalhar 6 dias e descansar 3. Olha só que coisa. Em vez de 1. Ou então, eles vão trabalhar 7 dias, 8 dias, em vez de 6, antes de descansar 1. Olha só que confusão. Olha só que coisa sem sentido aqui. Só que quem está lá pregando sábado lunar na internet, aquela pessoa lá que fez aquela exposição maravilhosa, ele não vai falar isso para você. Ele não vai dizer isso lá. Tá bom? Com qualquer dessas 2 maneiras aqui, o cara escolher, aí quem quer guardar o sábado lunar tem que escolher, né? Tem que trabalhar 6 dias, descansar 3. Ou vai ter que trabalhar 7 dias ou 8, em vez de 6, antes de descansar 1. O que é que vai ficar claro aqui? Qualquer uma dessas formas aqui, o mandamento da palavra de Deus, que diz que se trabalha 6 dias e se descansa no 7º dia, é quebrado. É quebrado, meu irmão. Não tem por onde correr, não tem por onde ir, não tem o que fazer, pode inventar o que for, pode criar uma, sei lá, trazer quem quer que seja, do outro mundo que seja. Não tem lógica, não fecha isso aqui, essa conta, porque é contra a palavra. Avançando um pouquinho mais ainda sobre isso aqui, agora sobre a ótica das escrituras. Então a gente já viu isso aqui, né? Sábado, o 7º dia, no dia 8, no dia 15, dia 22, dia 29, desse mês lunar. Bem, isso não é verdade. Porque todos esses sábados, que aqui eles estão referindo-se como sábado do 7º dia, eram apenas festas. Isso aqui está relacionado a certas datas judaicas, como Páscoa, era no 14º dia, lá em Levítico 23, festa dos pães asmos, festa das primícias, o Shavuot, não é isso? Que é o Pentecostes, o Yom Teruah, que a gente hoje né, gosta muito de falar em hebraico, Yom Teruah, Shofarim, Yom Kippur, tabernáculos, é apenas isso. Deus ligou cada sábado festivo, sábado lunar é só isso, sábado festivo, lá do Antigo Testamento. Então Deus ligou cada sábado festivo ou cerimonial a um dia em específico. Então Páscoa, 14º dia, Levítico 23, 5. Festa, pão sem fermento, o Matzot, 15º dia. Festa das primícias, 16º dia. E acabou. Está tudo simples aqui. Deus pega cada dia dessas festas aqui e liga ele a um dia específico. Cada festa dessa é um dia específico. Se Deus quisesse, se fosse plano de Deus,
que cada sábado da semana, 8, 15, 22, sei lá, fosse celebrado nesses dias aí, dia 8º, dia 15, dia 22, dia 29, por que que não existe um só verso na Bíblia? Bíblia não, peraí. Um só verso na Torá, dizendo aos israelitas que o Shabat devia ser observado nesse dia. Por que que não existe? Não existe. Não existe. O sábado semanal não é mais importante que o sábado anual? Interessante. Não há mais sábado semanal. Não há sábado da criação para os defensores do sábado do mar. Tá bom? Então, esse ponto aqui já fica claro que é uma falácia. Tá bom? Segundo ponto também. Eles dizem que Deus ordenou 3 classes distintas, separadas, de dias que iriam ocorrer todo mês. Nossa, que coisa. Deus ordenou 3 classes de dias distintos. Sim, segundo os defensores do sábado do mar. Quais são? Os dias da lua nova, os 6 dias de trabalho e o sábado do 7º dia. Bem, ainda é pouco. Ainda vai colocar lá o 30º dia também, que não é contado também como parte dos 6 dias da semana. Olha só que coisa. Você tem um dia que não é dia. Interessante isso aqui, né? 30º dia. Não é dia, por quê? Porque não encaixa nas contas. Olha só. É o 30º dia, não é dia, então ninguém sabe o que faz com ele. Isso é verdade? Não, não é verdade. Bem, Gênesis 1 até Gênesis 2, verso 3. Deus criou apenas 2 classes de dias. Não foram 3. Não tem nada de lua nova aqui. Foram 6 dias e o Shabat. 6 dias trabalharás e o 7º dia é o sábado do Santo Deus. Isso é confirmado em Êxodo 20 também. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia. Deus não faz menção aqui, o 8º dia da lua, depois... Não, Deus não faz menção disso aqui. Então, na Torá, na Bíblia, a celebração aí dessas festas, da lua nova, né, não é mencionada. Outro ponto interessantíssimo também. Não se fala em festa de lua nova. Você não vê Abraão falar em festa de lua nova. Alguém me mostre, por favor, Abraão observando alguma festa de lua nova. Alguém sabe onde tem esse verso? Que Abraão celebrou alguma festa de lua nova? Que Isaac celebrou alguma festa de lua nova? Que Jacó celebrou alguma festa de lua nova? Alguém mostra aí? Que José celebrou alguma festa de lua nova? Que Enoque celebrou alguma festa de lua nova? Que Noé celebrou alguma festa de lua nova? Quando Noé saiu da arca, lá no altar dele de adoração, tinha lá alguma coisa relacionada com a lua nova? Não tem. Não há. Não há. Tem nada de lua nova, ou, como prefere falar, não tem nada de lua nova nisso aqui, até o tempo de Moisés. Você só vai ver legislação, lá na palavra, ali, falando sobre lua nova, quando se refere lá à oferta queimada, que é lá em Números 28, 28:14. Tá bom? Então, mais uma alegação cai por terra aqui. Outra coisa, eles vão usar o texto de Amós 8:5. O que é que tem Amós 8, verso 5? Vamos ler o texto de Amós 8, verso 5. Amós é o texto usado, né? Amós capítulo 8, verso 5, para defender sábado do mar. Diz assim, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Bem, Deus está fazendo aqui uma menção sobre as práticas que eram feitas aqui por o povo Israel, Reino do Norte. Uma dessas práticas constituía no engano, nos pesos e medidas. A menção aqui, a festa da lua nova, ela está relacionada à venda dos cereais e o sábado está relacionado aos celeiros de trigo. Você tem 2 coisas aqui distintas, na verdade, 2 práticas aqui que não estão juntas. Agora, o que é que quer dizer Amós 8:5? Amós 8:5, ele parece indicar que nenhum trabalho, é isso quando você lê, nenhum trabalho devia ser feito
na festa da lua nova. Mas será que é isso mesmo? Se nenhum trabalho devia ser feito aqui na festa da lua nova, e eles vão usar esse texto para tentar equiparar, dizer que a festa da lua nova é um sábado, né? É o paralelismo. Você vai encontrar em vários salmos, por exemplo, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando os céus e firmamento, ele vai ter uma repetição paralelística, vamos dizer assim, querendo dizer a mesma coisa. Eles vão querer fazer de Amós 8:5 algo semelhante aqui, no sentido que a festa da lua nova seja um sábado. Mas será que é isso mesmo? Será que na festa da lua nova não se podia fazer nada? A festa da lua nova era um sábado? Bem, eles não vão, por exemplo, citar o texto de Números 33, verso 3. Números 33, verso 3 diz que Israel deixou o Egito no dia 1º do mês. Também foi dito a Moisés para edificar o tabernáculo no 1º dia do mês. Êxodo 35, 2. Esdras começou a sua jornada para Jerusalém, e olha que jornada foi essa, longa, hein? No 1º dia do mês. Esdras 7, verso 9. Então, o que quer dizer isso aqui? Que justamente no dia que eles utilizam Amós 8:5 para dizer que é a festa da lua nova, que devia ser um dia sagrado para ninguém fazer nada, tá observando, foi o dia que Moisés recebeu ordem de Deus para edificar o tabernáculo. Bem, edificar um tabernáculo exigia trabalho, exigia esforço. A jornada de Esdras, com certeza, exigia trabalho, exigia esforço, né? E Esdras começa a sua jornada justamente num dia aqui, que para os defensores do sábado lunar era uma lua nova e ele não poderia fazer nada. Então, já cai por terra esse argumento aqui de Amós 8:5 ser um dia de lua nova em que se deveria observar como um sábado. Tá bom? Já cai por terra isso aqui. E tem mais. Essas semanas que estão aqui na escritura, você vai ver, eles eram ciclos de tempo contínuos. A lua nova não interrompia nada. A lua nova não marcava nada, início de nada, nem fim de nada. Porque eram ciclos contínuos. Ok, onde é que tem isso? Levítico 23, 15 e 16. Levítico 23, 15 e 16. Está escrito: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado. Então você vai ver aqui que tem ciclos contínuos, que não tem nenhuma marcação, nenhuma interrupção pela lua nova, tá bom? Mais um argumento caindo pelo chão. Então 7 sábados são 49 dias. E o dia depois do último sábado é o 50º dia. É isso que o texto de Levítico 23, 15 e 16 está dizendo. Isso só pode acontecer, essa contagem só acontece, as semanas são contadas como um ciclo que não se interrompe. Isso aqui também é confirmado pela linha do tempo do dilúvio. Isso, a linha do tempo do dilúvio, Gênesis 7, 24. O que é que nos diz Gênesis, capítulo 7, versículo 24? Gênesis 7, 24 nos diz assim: as águas predominaram sobre a terra durante 150 dias. Começou a chover no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, Gênesis 7, 11. Aí a arca descansa no Monte Ararat, 5 meses mais tarde, no dia 17 do 7º mês, Gênesis 8, 4. O que é que tem de importante aqui para nós, que estudamos a Escritura, que buscamos a verdade? Que nós temos evidência clara na Escritura que o mês bíblico tem 30 dias. Então, 150 dias são 5 meses. E não tem interrupção nenhuma de lua nova. Tudo bem? Não há interrupção alguma da lua nova. Então, caiu por terra mais uma. Outra afirmação. Eles dizem assim: porque você não sabe. Os judeus, sabe, o povo de Israel foi obrigado, foi forçado a esturar o calendário lá. Eles tiveram de desistir do calendário lunar, que é esse calendário nosso aqui de sábado lunar, tiveram de desistir desse calendário, eles tiveram de aceitar o calendário pagão romano. Nossa, quando você ouve uma coisa dessa, você diz, realmente, as alegações, nossa, isso aqui deve ser verdade mesmo, né? Deve ser verdade. Bem, mas não é. Não é verdade. Por quê? Você procurar na história, dá um Google aí. Procura um Google, uma pesquisa no Google, você vai encontrar a semana literal de 7 dias em
as primeiras civilizações do Oriente Médio, do Crescente Fértil, ali onde o mundo nasceu, no Oriente Médio, ali na Ásia, você vai encontrar ali a semana de 7 dias. Olha só, os astrólogos, pessoal lá da Mesopotâmia, eles fizeram o quê? Eles designaram um dia para cada um dos sete astros mais brilhantes do céu, ou seja, Sol, Lua e aqueles 5 maiores planetas visíveis ao olho nu. Não são planetas, são estrelas. Eles já fizeram isso aí, para demarcar aí os dias da semana. É por isso que você vai ver esse vestígio também até hoje, principalmente, né, na semana hispânica. Os israelitas também, eles sempre, desde o início, eles tiveram ali a certeza dos 7 dias semanais. Está lá em Gênesis 1, está em Levítico 23. E outras nações também, você vai encontrar esses vestígios aí. E todas as nações ali, as mais longínquas, vai mudar o nome do primeiro, do segundo, terceiro dia, mas o 7º dia sempre vai ter alguma coisa muito parecida à fonética, à pronúncia com Shabat, com sábado, com descanso. O calendário romano, realmente, lá no início, ele era de 8 dias. Era um calendário de 8 dias paganizado. Mas o que acontece? Esse calendário de 8 dias paganizado, não há nenhum registro na história que ele influenciou o calendário hebraico. E esse mesmo calendário romano de 8 dias, ele depois é alterado para o calendário de 7 dias. Sabe quando isso? No período imperial. Eles dizem que essa mudança aconteceu no tempo de Constantino, só que não foi. Foi no período imperial. Então isso já desfaz aí essa história, o contador de história que vem com essa conversa aí. Ah, o tempo de Constantino foi no período imperial. Isso aí que aconteceu. E mesmo enquanto esse calendário romano era de 8 dias, o calendário hebraico continuava sendo de 7 dias e eles continuavam observando o sábado do 7º dia. Agora, o argumento, os judeus foram forçados a desistir do sábado, misturaram e hoje ninguém mais sabe o que é o sábado. Já ouvi pessoas dizendo isso. Nossa, ninguém sabe que dia mais é hoje. Irmãos, se os judeus fossem forçados, tivessem sido forçados a desistir do sábado do 7º dia, como está lá, do sábado do calendário lunar, como dizem, né, que não existiu nunca, para adotar o calendário pagão, o calendário juliano, e isso depois do ano 70, na destruição de Jerusalém, ou desde o tempo de Constantino, como seja, você encontraria evidências, nossa, o que você mais teria era evidências de resistência dos judeus, teria derramamento de sangue, e você não encontra nada disso, porque os judeus sempre foram muito persistentes, inflexíveis na observância dos seus costumes, das suas leis e do Shabat. Duas coisas que eles ali, depois do exílio, em 586, eles se apegaram, quando eles voltam lá, ao máximo, é a questão de não adorar falsos deuses. Tanto que você vai ver aquela confusão toda já na época de Pilatos até. Você tem os zelotes que não aceitavam colocar uma imagem ali, na época dos Macabeus mesmo, Judas Macabeu. Lê a história lá, pega uma Bíblia católica ou vai na internet e lê lá 1ª e 2ª Macabeus, que você vai ver o que aconteceu ali. A resistência ali com Judas Macabeu contra o Antíoco Epífanes, e aquela coisa toda. E principalmente com relação ao sábado. Então, se eles acreditassem que Deus tivesse dado a eles o sábado lunar, você pode ter certeza que eles não iriam desistir sem derramamento de sangue, não iam deixar ninguém alterar isso aí, não. Você não tem nada disso. Você ia ter escritos hoje mostrando aí, olha, teve a batalha sangrenta disso, daquilo, porque tentaram alterar o sábado no tempo disso, no tempo de fulano, e não tem. Não tem. Você tem relatos aí da diáspora, da destruição de Jerusalém no ano 70, da resistência deles. Você tem dos Zelotes, do Judas Macabeu, todos os eventos significativos ali de resistência, de alguma forma ali, na época dos Macabeus, tentativa de mudar a adoração, e eles pegam isso até hoje, né? O pessoal tenta trazer para a Semana de Daniel, a abominação desoladora, a resistência que houve, sacrificar um porco ali no templo. Nossa, então, se isso tivesse sido cogitado, se eles guardassem e observassem algum sábado lunar, não teria sido fácil, você teria registro disso aí. Tudo bem? Então, os judeus se espalham por muitas nações do mundo, se espalharam por muitas nações do mundo, nós sabemos também. Então, teria de haver um exército aí de missionários, ainda toda parte, para convencer, aliás, os judeus, para mudar a maneira deles guardar o sábado. Não, você não pode guardar o sábado lunar, você
Você precisa observar o sábado do sétimo dia, que é o falso sábado do nasceu verdadeiro, nós íamos mudar. Você não vai ver isso em momento algum. Você não vai ver isso sendo problema no momento lá, quando eles são expulsos da Espanha, quando eles são perseguidos. Você não vai ver isso, de forma alguma. Você não vai ver. Vai ver o oposto. O oposto. A história em si nega que haja qualquer tipo de mudança com relação ao sábado, sétimo dia. Não existiu nenhuma lei, não existiu mudança de ciclo lunar, porque nunca se aplicou o ciclo lunar para a observância do sábado. É muito simples isso. Olha, os judeus em si, existem alguns grupos judaicos que existem algumas diferenças entre eles, sempre tem uma brecha ali, mas uns creem de uma forma, outros creem de outra forma, mas o conflito em si, né? Não é na estrutura da fé. Eles têm um conflito, né? Sobre, por exemplo, você tem ali grupos judaicos, não é isso? Judeus maçoretas, ortodoxos, caraítas e outros mais. E as divisões entre eles é apenas na maneira de calcular dias de festa. Ah, esse dia tal, esse dia. Dias de festa, não envolve sábado. É a maneira de cumprir tradição. Na época de Jesus já havia, isso permanece até hoje. Costumes judaicos, isso pode, isso não pode. Então é aquela confusão, como sempre houve, mas nunca sobre a celebração do sábado do sétimo dia. Então nós finalizamos por aqui. Não há mais o que se falar sobre isso, não é apenas canseira e enfado, como diz a palavra, né? A gente precisa ter conhecimento sobre determinados pontos para não sermos enganados, mas também não adianta trazer isso mais do que o necessário. Então, para concluir, irmãos, a observância de sábado lunar, quem fala sobre sábado lunar vai afirmar isso. Ah, o calendário é lunisolar. Eles vão afirmar, é dia 8, é dia 15, é dia 22, é dia 29, depois tem um dia 30 que ninguém sabe o que faz, depois tem um dia escuro na lua que ninguém sabe de onde veio. Aí a lua nova, o 30º dia não conta. Eu vi um dia na semana que não conta para nada, não serve para nada. Ah, os judeus no Império Romano abandonaram o calendário lunar, tudo isso é alegações. Calendário juliano, pegaram um calendário pagão. Mas nós vimos aqui, durante esses dias, que todos esses argumentos de lua apenas se reduzem a nada. Nada. É muito simples. Deus conectou o sábado à sua obra criadora. O sábado lunar, essa coisa de lunar que não era nem qualquer dia, um dia de festa, um dia cerimonial, é sábado cerimonial, é só isso. Era ligado às festas cerimoniais. Somente isso. Tem nenhuma evidência na palavra de Deus para falar que o sábado está ligado com a lua. O sábado está ligado com a obra criadora do Deus único que criou os céus e a terra. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos sermos fortalecidos contra todo esse tipo de engano. Tem bastante gente por aí na internet falando sobre essas coisas, trazendo mais e mais textos aí de Levítico, misturando o pensamento das pessoas, confundindo a mente das pessoas, fazendo umas ilações sem futuro, trazendo um início de ponto de vista, como eu tenho falado aqui. Se o fundamento de uma doutrina, seja qual for, ela estiver na base de algo sem estrutura, tudo mais que é colocado em cima dali cai por terra. É isso que o caso, o exemplo do sábado lunar. Não tem fundamento. O fundamento é a obra criadora. O fundamento do sábado se encontra lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. O Criador que fez os céus e a terra. Ninguém pode tirar isso, ninguém pode vir com outra coisa diferente disso, porque esse fundamento, irmãos, ele tem permanecido até hoje, tanto que nós estamos aqui. E ele permanecerá para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Quero convidar você a fazer uma oração neste momento. Ô, Júnior, antes de orar, só tirei uma dúvida minha sobre Apocalipse, quando diz que diz que não vai ter sol nem lua lá na nova terra. Mas aonde é que os remidos irão adorar a Deus de uma lua nova, de um sábado a outro? Me explique assim, só rapidinho isso. Bem, vamos orar. Eu explico na sequência. Vamos orar logo. Pai que habitas nos céus, te agradecemos porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra não é complexa, a tua palavra é simples e pura. Permanece conosco. Dá-nos a certeza das tuas verdades para as nossas vidas. Nós te suplicamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.